O Resgate da Força, entre a Cruz e a Menorá. Esse foi um título que eu dei para uma constelação que a gente fez aqui, vivencial em grupo. Essa constelação, pessoal, reverberou de uma forma individual para o cliente, de uma forma muito profunda e para a sua toda ancestralidade também, né, para a família. Mas também essa constelação acabou reverberando num nível coletivo para a nação brasileira, assim, principalmente para o resgate da identidade do povo brasileiro. Mas antes de começar a falar sobre essa constelação, queria fazer então um convite agora, aqui dia 15 de junho, agora essa quinta-feira, tem uma vivência nesse espaço aqui de constelação familiar. Para quem não conhece esse trabalho, é uma oportunidade incrível, tá? Dia 22 também e 29 de junho também, tá? Essa quinta em particular eu vou abrir, tem mais uma vaga para constelar, tá? Inscrições aqui no link do vídeo. Bom, vamos para a constelação. Cliente traz uma questão de dificuldade de relacionamento com a mãe, tá? Essa dificuldade vem desde o nascimento, tanto é que ela acabou sendo criada pela avó. A cliente diz que há 15 anos não fala com a mãe, tá? Na verdade, a mãe às vezes procura a filha, mas a filha nega o contato. Bom, a constelação, a gente abriu a constelação e o que foi revelado, pessoal, que o problema entre elas não é de cunho pessoal. O problema de relacionamento entre mãe e filha não tem nada a ver com trauma de infância ou adolescência ou algum decorrido na vida entre elas. E sim, o problema entre elas é sistêmico, tá? A causa do problema é sistêmica. O que significa isso? Quando a causa é sistêmica, a resolução daquela questão entre mãe e filha não está nas mãos delas, né? Elas não podem fazer uma psicoterapia tradicional, não vai funcionar para esse caso. A psicoterapia tradicional funciona quando existe algo na infância, na adolescência, quando é entre elas a questão. Mas aqui não, o que a constelação revelou é que o caso é sistêmico, ou seja, a causa. E o mais impressionante é que a constelação revela que a causa sistêmica está lá atrás, há mais de 500 anos. Ou seja, o trauma sistêmico aqui no caso delas ocorreu na Santa Inquisição Espanhola. A gente está falando, pessoal, de 1492, foi quando os reis da Espanha decretaram a expulsão imediata dos judeus na Espanha. E naquela época alguns também eram convertidos, optavam por ser convertidos em cristão, tá? Então isso gerava um trauma muito grande. Então, no caso aqui da ancestralidade das clientes, isso ocorreu lá. De que forma? A gente descobriu que os ancestrais de pai e mãe, de pai e filha, óbvio, são judeus, né? Os ancestrais lá atrás são judeus e eles foram convertidos à força a cristão, né? Então eles perderam a identidade. Isso é um trauma muito profundo. Porque quando você perde a sua identidade, você perde a sua referência, você perde tudo, você não tem raiz na vida. Então, aquele trauma perpetuou, olha por quantas gerações. A gente está falando de 500 e poucos anos atrás, considerando que uma geração geralmente tem 70 anos, então você vê como às vezes o trauma é transgeracional, ele viaja por muitas gerações. Então, o que a constelação revelou em mais detalhes? Que na alma da filha vive os judeus que perderam a identidade, os judeus que foram expulsos e aqueles também judeus, aqueles ancestrais delas que que optaram pela conversão forçada, tá? Isso gera um trauma, como eu falei, muito grande. Então, e na alma, também a gente descobriu que na alma da mãe, então na alma da filha estão os judeus que perderam a identidade, e na alma da mãe a constelação revelou o quê? Que o santo ofício cristão pulsa na alma da mãe. Então, ou seja, em apertada síntese, como que aquela relação poderia dar certo, né? A filha representa os judeus que sofreram e a mãe os cristãos. É claro que isso não poderia dar certo. O que significa isso na prática, pessoal?
que quando aquela filha nasce, a mãe olha para a filha, né? Isso é um exemplo prático. E naquele momento, num nível muito mais profundo, pessoal, a alma da mãe é como se reconhecesse esses judeus ali, mas não consciente, mas inconscientemente, visse que percebeu, sentiu que aquela filha representava um perigo para o sistema, ou seja, naquela filha vive uma ferida brutal dos judeus que perderam a sua identidade, brutal. Então aquela mãe, é clássico isso na constelação, acaba rejeitando a filha, ou seja, justamente para não tocar nessa ferida brutal. Então elas acabam se separando. E a filha, por sua vez, vê a mãe como uma cruz, né? Literalmente a cruz no sentido da conversão forçada. Então o destino delas foi esse, né? A cliente tem mais de 50 anos, então elas nunca conseguiram se conectar. E aí você deve estar perguntando, bom, tá, e agora o que a gente faz com isso? E a cura? Onde ocorreu a cura? É aí que a gente vai entrar agora. Quando na constelação a gente revela algo que está oculto, né, essa dinâmica oculta, ocorre um fenômeno. Que fenômeno é esse? Então, vamos lá. A filha estava identificada com os judeus que foram expulsos. E a mãe identificada com o Santo Ofício, né, da Inquisição dos cristãos. Então, quando isso é revelado por si só na constelação, a mãe consegue separar, ou seja, desidentificar. Ela vê na alma da filha os cristãos, os judeus em sofrimento, mas ela consegue ver também pela primeira vez, enxergar, olhos da alma, tá? A filha como filha, né? Não como essa mistura identificada. Tanto é que a representante da mãe na constelação, ela diz isso, ela fala, nossa, quando eu olho agora para minha filha, eu consigo vê-la pela primeira vez, ou seja, depois de 50 e poucos anos, a mãe consegue, tanto é que ela falou, eu consigo ver, é como se eu estivesse vendo um bebê, né? Como a gente está falando, é desde o nascimento. Então ocorre essa desidentificação, então começa a ocorrer uma cura, uma liberação entre mãe e filha. Elas conseguem se olhar agora sem essas feridas sistêmicas, tá? Isso é muito importante. Então a cura nesse nível já começa a acontecer, claro que vai levar um tempo, mas mãe e filha começam a se olhar. E o interessante, só lembrando, que a filha dizia, né, no início que ela rejeita a mãe tenta ligar para ela há 15 anos e a filha foge, como os judeus fugiam dos cristãos, né? É interessante isso. Então você vê como pulsa essa questão. E aí, nesse momento onde elas podem se olhar como mãe e filha, o que ocorre também? A possibilidade de agora essa filha, pela primeira vez na vida, tomar a mãe no coração. Isso é uma questão muito importante que ela vai tomar no seu devido tempo, ou seja, aceitar aquela mãe, acolher aquela mãe, tomá-la no coração, a gente chama de tomar no coração, reverenciar, se curvar ao seu destino. Então aí a cura vai ser completa. Então a cliente ela está no caminho da cura. Então a constelação abriu essa porta, mas ainda cabe a ela fazer esse ato de reverência, de tomar, tá? É um ato que ainda ela tem que fazer, tá? Para consagrar a cura. E outra, a constelação também abriu a possibilidade de ela se reconectar com as raízes judaicas. Isso é muito importante, através do estudo do judaísmo. É o que ela havia fazendo já inconscientemente, ela já estava estudando o judaísmo. Então agora, ela mesmo, depois de uma semana da constelação, ela fala, eu nunca senti uma paz dessa, é uma paz indescritível que está na minha alma depois da constelação. Por quê? Porque ela se reconectou com as suas raízes judaicas, que até então haviam sido cortadas. Então essa paz realmente é muito profunda. Então através do cultivo do judaísmo, ela resgata a alma dela, as raízes dela, e não só isso, ela resgata também inúmeras gerações que já desencarnaram, já morreram, mas ela libera também. Ela libera 500 e poucos anos aí de geração, de sofrimento desse clã familiar. Então é uma cura sem precedentes. E além disso, pessoal, como eu falei, existe também a cura que acontece no nível, como eu falei, essa constelação ela vai reverberar num nível coletivo. Por que coletivo, pessoal? Aqui a gente está falando do Brasil, né? Do resgate
do trabalho que eu venho fazendo desde 2019, que é o resgate da história do Brasil e também da identidade do povo brasileiro, né? Como eu venho falando aqui, que eu sempre toquei num ponto onde eu fui muito criticado porque as pessoas não entenderam no início, outras ainda não entendem, de que Portugal estava excluído, porque até então imaginava-se que só os indígenas, os afrodescendentes não estavam sendo valorizados, mas nas constelações do Brasil a gente verificou que Portugal estava excluído, que era o pai da nação também está excluído. Então existe no Brasil, na verdade, o nosso povo, a gente vive numa total desorientação, a gente não tem raiz, a gente não sabe de onde a gente veio, a gente nega, é o que a gente vê nas constelações individuais, das famílias individuais, como eles têm vergonhas das raízes indígenas. Então como um país pode dar certo, um povo pode se fortalecer se você tem vergonha de onde você veio, tá? Então isso é muito interessante, vergonha das suas raízes indígenas e afrodescendentes também, inúmeras constelações que eu vejo abrindo, quando aparecem os ancestrais lá, os escravos afrodescendentes, a família, o clã familiar tem uma vergonha muito profunda. Tá? Então tem que ver, o que está havendo é um resgate total. E agora os portugueses também precisam ser resgatados e parar com aquela coisa que eles eram aqui para destruir. Não, eles foram uma bênção para o Brasil no nível profundo. A gente não vai entrar aí, meus vídeos estão aí agora, meus vídeos estão aí. Quem quiser se aprofundar, tem vários vídeos aí das constelações do Brasil. Mas onde eu quero chegar é que nesse resgate da identidade brasileira, o que está havendo também, o que eu venho também atraindo nos últimos 2, 3 anos, isso é mais recente, a quantidade de constelações em que as raízes judaicas foram perdidas da nação, né? Então isso é interessante, é um movimento que vem acontecendo muito recentemente no Brasil, de uma forma forte, 10 anos ou menos, tá? O resgate das raízes judaicas do Brasil, pessoal. Só relembrando, quando o Brasil começou a ser colonizado, quando os portugueses começaram a chegar em massa em 1533, 32, 33, né? Só depois de 30 anos que isso aqui foi descoberto, que eles começaram a vir em massa. Quem começou a vir em massa? Os portugueses com as naus abarrotadas de judeus. Só que eles vieram disfarçados como cristãos novos, né? Anusim, né? Que a gente fala, ou marranos. Então, eles vieram. Então, o início da colonização do Brasil, a Anita Novinsky, né, que trouxe uma estudiosa isso para a academia brasileira, é impressionante. As primeiras décadas de colonização do Brasil, as primeiras 5, 6 décadas, eram praticamente o alicerce da colonização brasileira era judaica. E isso se perdeu ao longo do tempo. Somente com a reforma do Marquês de Pombal em 1700 e pouco, ali em Portugal, onde ele acabou com essa figura do cristão novo. Porque quando os judeus entravam como cristãos novos, ainda eles sabiam, né, ali no clero e na sociedade, que os cristãos novos eram os judeus que tiveram que se converter. Só que depois de 200 e poucos anos, o Marquês de Pombal acabou com isso. Ele tornou todos os cristãos velhos, os cristãos novos, uma mesma coisa. Então, depois de 1700 e pouco, aí que a gente perdeu a nossa referência, né? Os judeus, né? Principalmente os cristãos novos, que eram judeus, perderam sua referência total. É isso que a gente vem vivenciando. E isso é necessário resgatar, pessoal. Porque quando milhões aí, existem milhões de judeus por aí, que a gente chama de Benei Anussim, são os filhos dos descendentes, né? Os filhos dos descendentes dos cristãos novos. Então, isso também precisa ser resgatado para fortalecer a nação, né? Porque são almas perdidas. E o mais interessante, você percebe que no dia a dia, a transformação está em cada um pessoal. Então, quem está escutando esse vídeo e sente uma pulsão para o judaísmo, uma afinidade para o judaísmo, faça uma pesquisa, faça uma constelação. Você pode ter surpresas incríveis. E esse resgate individual, como essa cliente fez, reverbera na nação, como uma sementinha. Então, pouco a pouco, de um em um, a gente vai resgatando o nosso alicerce também espiritual do Brasil, que é judaico, pessoal. Tá? A digital espiritual desse país é indígena, portuguesa, africana. Só que existe um alicerce ainda muito sutil
que a gente não vai, ainda não vou entrar ainda, é muito profundo, que é judaico, e isso precisa ser resgatado. Por quê? Porque você vê, numa questão dessa, simples que a pessoa trouxe, um relacionamento com a mãe, o problema está lá atrás, está exatamente na castração da identidade judaica, na conversão forçada. Então, isso é muito importante. Existem milhões por aí que não tem não sabem o que está acontecendo. Tem um problema com a mãe ou com o pai e o problema deve ser resgatado ali atrás. Isso só vai solidificar esse resgate que está vendo brutal no Brasil, no bom sentido, um resgate da nossa história, da nossa identidade, vai fortalecer a alma do Brasil. Por que fortalecer a alma do Brasil? Como eu venho falando, o Brasil tem uma missão espiritual, né? A missão do Brasil não é econômica, é espiritual. Então, esse resgate vai formar a base para a nossa nação cumprir o nosso destino. Qual é? Ser o império do Divino Espírito Santo na Terra.